Essa será a nossa segunda edição este ano. A primeira edição ocorreu o mês passado e foi organizado pelo nosso time, que fica baseado na Cidade do México. Portanto, foi um webinar em espanhol, teve uma ótima participação. E também, né, abordar o uso da inteligência artificial aplicado na gestão de risco cambial. Né? O webinar hoje será apresentado por mim, não? E pelo meu colega Vinícius Rossini. Não? E também será um webinar focado em como a Deaglo está integrando inteligência artificial a nossas ferramentas analíticas e de gestão de portfólio. Não? Bom, meu nome é Matheus Zani, eu sou responsável pela área de risco da Deaglo. Venho trabalhando com inúmeras empresas, tanto brasileiras como estrangeiras, ao longo desses últimos 6 anos, juntamente com a Deaglo. E meu trabalho é dar suporte na construção de estratégias de hedges e políticas de gerenciamento de risco cambial junto aos meus clientes. Não? O meu colega Vinícius, né, ele é um dos nossos especialistas em câmbio e derivativos, tem uma longa trajetória também dando suporte e assistência para nossos clientes, né, empresas de diversos segmentos, a desenharem programas de hedge, né, programas de cobertura. Sem mais delongas, vou fazer uma breve introdução da Deaglo para aqueles que não são familiarizados ainda com o nosso trabalho. Creio que seja sempre muito importante, né, falar algumas palavrinhas aí sobre a origem da Deaglo, um pouco mais de contexto, e depois eu passo a palavra para o Vinícius, que é, de fato, a pessoa que vai fazer uma demonstração, vai navegar vocês através das nossas ferramentas, tanto analíticas como de gestão, vai estar aí colocando mais detalhes da forma que a gente vem empregando inteligência artificial à nossa tecnologia. Tá? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Vai ter um espaço no final desse evento para perguntas e respostas. Pode passar, Vinícius, por favor. A Deaglo. Não? A Deaglo é uma empresa americana, foi fundada em 2019, mas com uma forte presença em mercados emergentes, em especial na América Latina. Né? Hoje temos escritórios na cidade de Nova York, na cidade do México e aqui em São Paulo. Nós ficamos aqui do ladinho do Beco do Batman, na Vila Madalena. Não? A Deaglo foi nascida com o propósito de construir tecnologia focada na gestão de riscos, né? Mas também, né, nós percebemos que é extremamente importante dar a mão para o cliente e fazer essa transferência de conhecimento, né? Essa transferência, essa expertise que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Não? Embora a Deaglo é uma empresa jovem, né, foi fundada em 2019, os nossos fundadores e toda a equipe de risco, a equipe de especialistas em derivativo tem uma longa carreira aí no mercado de gerenciamento de riscos. O que mais eu posso comentar aqui? Você pode voltar um slide, Vinícius, por favor? Aí. Alguns dos nossos números. Sim, por favor. Mais um, Vinícius. Nossos números, por favor. Aí, perfeito. Alguns dos nossos números, né? Hoje já temos mais de 50 clientes espalhados entre os 6 continentes. Já realizamos mais de 10 bilhões em fluxos redeados dos nossos clientes, né? Através do nosso marketplace. Vou comentar um pouco mais adiante, mas nós temos também um marketplace que ajuda nossos clientes a materializarem todas essas estratégias de hedges que nós construímos. Não? Alguns de nossos clientes, não? Hoje trabalhamos com empresas da economia real, não? Ou seja, indústrias no setor de energia, mineradoras, agronegócio, empresas manufatureiras, não? Que são exportadoras, são importadoras, ou trabalham somente no mercado local, mas tem dívida e moeda estrangeira. Então, também
damos suporte para essas empresas, né? Trabalhamos com fintechs, né? Empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros e de crédito também. Muitas delas hoje têm passivo em moeda estrangeira e existe a necessidade de fazer a gestão de risco dessa exposição, e também gestoras de investimentos, né? Nesse slide, principalmente, vocês podem, creio que sejam familiarizados com muitos desses clientes aqui no Brasil. Hoje trabalhamos com empresas, com gestoras, né, de alternativos, principalmente, gestoras de private equity, infraestrutura, crédito privado, alguns fundos de VC também, e special seats, não? Sejam aquelas que estão buscando ou têm já passivo, né, de investidores estrangeiros, ou estão fazendo alocações de capital fora do Brasil, também acabam demandando soluções de gestão de risco. Não? Pode passar, por favor? Aqui são alguns projetos em destaque, né? Vocês podem ver, né, depois essa apresentação está disponível para download, vocês podem conferir com um pouco mais de detalhe alguns dos nossos projetos de grande relevância, né? Tanto trabalhar com desenho, né, estruturação de classes de ação redeada para investidores estrangeiros, ou classes de ações redeadas para o cotista brasileiro também, que está buscando exposição fora do Brasil, fintechs, né, em diferentes aí, partes da América, né, aqui no exemplo da América do Norte, empresas de manufatura, fundos de crédito, etc. Tem vários exemplos aí que eu acho que são bem interessantes para quem gostaria, né, para quem deseja entender um pouco mais do nosso trabalho em diferentes segmentos. E eu acho que é importante ratificar aqui que, embora hoje o conteúdo e o objetivo desse webinar é falar sobre gestão de risco cambial, né, e, afinal, né, o propósito da Deagro desde 2019 foi ser a empresa mais especialista em gestão de risco cambial. Hoje, né, com a expansão da empresa, com a expansão dos nossos times, hoje a gente também está presente, né, oferece outras soluções, né, a nossa solução mais recente é a gestão de risco de taxa de juros, né, nossa equipe nos Estados Unidos é quem está liderando essa iniciativa, então estamos aí trabalhando com vários fundos de investimento, principalmente, e empresas que têm exposição à taxa de juros, a fazer uma gestão mais eficiente, também trazendo mais modernização e sofisticação para dentro da tesouraria. Também temos a parte de serviços de contabilidade, né, principalmente para aqueles que têm entidades legais offshore, né, em Cayman, Delaware, Luxemburgo e BVA. E, por fim, também temos a parte de soluções tecnológicas. Esse segmento, em particular, estender o nosso time de desenvolvedores para criar tecnologia para resolver aí um problema, resolver um pain point dos nossos clientes. Então, são soluções bespoken para nossos clientes, tanto para aqueles que buscam trazer automatização, buscam trazer mais transparência, reporting. Nós entendemos a necessidade do cliente, desenhamos tecnologia e implementamos tecnologia para esses clientes. Tá? Por fim, eu gostaria de brevemente falar sobre o nosso framework, nosso arcabouço de gestão de risco cambial. Dentro da empresa, nós temos 4 pilares muito bem definidos, que são eles a identificação e mensuração do risco. O segundo, que é o design da estratégia de hedge por si, né, entendendo toda a parte de liquidez, entendendo a dinâmica do fluxo de caixa, o perfil de tolerância ao risco dos nossos clientes, para que, né, estarmos seguros que estamos construindo e desenhando uma estratégia que de fato funcione para o nosso cliente né, em relação à realidade dele. O terceiro pilar é a infraestrutura bancária e a execução, foi onde eu iniciei, né, comentando o nosso
marketplace, que consiste em mais de 15 contrapartes financeiras dentro e fora do país, e estão presentes em todos os mercados que nós atuamos. E, por fim, o monitoramento e o reporting contínuo. Não? É fundamental, principalmente esse último pilar, porque existe a necessidade de atualização, existe a necessidade de compartilhar e informar todos os stakeholders sobre a eficiência desse hedge. Né? E o nosso propósito é de construir tecnologia, implementar tecnologia para cada um desses pilares, cada uma dessas fases do nosso framework. Então, desde 2019, nós viemos construindo aí ferramentas que trazem mais sofisticação, mais modernização para nossos clientes, para cada uma dessas fases. Paro por aqui, porque vamos aí, né, começar o que realmente importa, que é o tema desse webinar, que é como a gente está trazendo inteligência artificial para nossas ferramentas. Então, eu passo a palavra para o Vinícius, estou seguro aí que ele vai fazer uma ótima apresentação. E, Vinícius, por favor, muito obrigado. Obrigado você, Matheus. Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer estar falando aqui hoje com vocês. Assim como o Matheus explanou agora nesses slides, a Deaglo é uma empresa que é focada em gestão de risco cambial, mas também expande para outras gestões de risco, como o de taxa de juros. E hoje, como o Matheus bem comentou, o principal objetivo aqui desse webinar é mostrar para vocês a nossa ferramenta, como a gente tem desenvolvido a nossa ferramenta tanto em ferramentas de gestão como analíticas, e principalmente o último lançamento, que é o Deaglo Intelligence, que é o nosso chatbot de inteligência artificial, e demonstrar alguma das suas capacidades e funcionalidades, principalmente para profissionais de tesouraria, de empresas e fundos, e também das áreas de risco, que são ali responsáveis tanto por operações de fechamento de câmbio, como de derivativos, e também os que são responsáveis ali por desenvolver estratégias para a proteção dos fluxos de caixa. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Já conseguem ver? Já, né? Então, maravilha, pessoal. Essa aqui é a nossa plataforma. Aqui é o Client Portal, que é o portal do cliente, onde o cliente tem ali a visualização holística, tanto das suas exposições, como posições de hedge. É aqui que a gente consegue fazer a gestão do risco cambial de maneira modernizada, consolidada, através da consolidação de dados, tanto de exposição, como de derivativos e pagamentos. A página inicial ela tem essa cara, a plataforma ela é toda web-based, então ela é acessada através do navegador diretamente, e aqui é onde a gente começa a ter informações gerais, primeiro, sobre as nossas exposições. Então, ao fazer o upload dessas exposições, que podem ser feitas tanto de maneira manual como automatizada, a gente começa primeiramente a ter alertas sobre essas exposições. Então, posições aqui que estão em aberto, sem hedge, aqui a gente tem alertas que nos ajudam na tomada de decisão, e também como fazer o controle e a gestão desse programa de hedging e das exposições cambiais. A gente tem aqui os trades que estão ali para vencer, né? Aqui a gente tem aqui em dólar real, mas também a plataforma ela aceita ali qualquer tipo de par de moeda. Então, caso a empresa tenha exposição a moedas emergentes, moedas G10 de países desenvolvidos, entre outros, a gente consegue fazer a gestão e ter dados para todas essas moedas. Então, aqui a gente consegue ter avisos importantes aqui que são requeridos para que a gente consiga consolidar esses dados. A plataforma, ao a gente fazer o upload dos fluxos de caixa, a gente começa a ter métricas de risco também em primeira mão, que são bastante importantes e essenciais para fazer a gestão desse risco cambial. Então, por exemplo, a gente tem acesso ao Volatility Risk, ao Expected Shortfall, que é o CVAR, o VAR e o CVAR. Então, a partir daqui, a gente também começa a ter essas métricas live, né, dia a dia, e também de maneira histórica. A gente consegue acompanhar qual que foi o desenvolvimento ali, né, conforme a gente adiciona hedges aos nossos fluxos de caixa, ou conforme a gente tem contratos vencendo, ou novas exposições em aberto. A gente vai tendo acompanhamento de como tem se desenvolvendo esse VAR ao longo do tempo, o que é bastante importante, bastante essencial para ter um acompanhamento mais de perto de como está ou como está o nosso programa de hedge.
Aqui, como eu comentei, a gente pode ver em diferentes moedas, né? A gente pode ver tanto nas moedas de exposições como nas moedas locais. Uma das funcionalidades mais legais que a gente tem na plataforma também é o Market to Market. Então a gente tem live pricing dentro da plataforma, a gente tem a plataforma precificando esses derivativos, marcando eles a mercado de maneira consolidada também. Então aqui nesse sumário a gente consegue ver de maneira consolidada como é que está desempenhando o programa de hedging em questões de marcação a mercado e também segregado por instrumentos derivativos. A gente está usando opções e forwards, por exemplo, a gente consegue ver isso de maneira segregada. E também a gente consegue filtrar aqui por moeda, como eu comentei, para estar vendo um pouquinho mais de maneira específica esse market to market. Conforme os trades vão vencendo, a gente também tem o resultado financeiro desses trades, então a gente vai ter na construção do P&L. Outra também vantagem bastante grande, a gente conversa com diversas empresas de diversos setores, como o Matheus comentou, e também com fundos, e muitos deles têm geralmente planilhas segregadas para separar o resultado financeiro, como é que está atualmente a marcação a mercado ali para aqueles que fazem hedge accounting, por exemplo, né, e tem que contabilizar qual que é o resultado do hedging, como é que estão as posições em abertos. Então aqui a gente consegue consolidar, como eu comentei, tanto as posições atuais, como também as posições que já venceram, e começa a ter ali um dashboard gráfico para começar as posições. A gente consegue ter aqui também os nossos cash flows, então a gente consegue ter o acesso aqui ao hedge ratio, como é que tá a taxa orçamentária, se a empresa tem uma, como é que está a proteção de cada fluxo de caixa, tanto em maneira gráfica como em tabela também. E só para dar um exemplo um pouco mais específico para vocês, eu vou entrar aqui num dos trades que a gente tem na plataforma. Então a plataforma é bastante intuitiva, a gente consegue navegar de diversas formas. Eu vou entrar aqui numa opção de compra, numa Vanilla Call, só para mostrar para vocês. Então a gente também tem as visualizações holísticas e consolidadas, como eu mostrei na primeira página, mas a gente também consegue ter métricas individuais para cada das posições. Aqui, por exemplo, é uma call comprada, uma opção de compra. A gente tem qual foi o strike executado, qual o volume financeiro, quanto de prêmio a gente pagou nessa opção, há quantos dias está ativa. E aqui isso é muito legal também, olha, a gente tem a marcação a mercado do próprio trade de maneira histórica, desde que foi executado. Então, muitas empresas e fundos têm uma execução, dividem o risco de contraparte através da execução em diversas contrapartes, e às vezes necessitam ali de receber os settlements em diferentes momentos, né, os balanços de como estão essas posições, as marcações a mercado de maneira segregada, cada um tem sua data de envio, e depois tem que consolidar esses arquivos, juntar numa única planilha. Aqui a gente já tem tanto de maneira histórica, para ver como é que foi o desempenho histórico da estratégia, como também essa informação de fácil acesso, sendo atualizada ali diariamente, para a gente ver como é que está o desempenho daquela operação. A gente tem um gráfico de payoff, do qual a gente consegue extrair o break-even, e ver ali a partir da onde a gente vai ter um resultado financeiro na operação, e também comparar como é que está esse strike contra o mercado, que é ótimo também aqui para ter uma sensibilidade gráfica, da onde a gente travou o nosso hedge e onde está o mercado hoje, para a gente ter um pouquinho ali mais de controle sobre o desempenho dessa operação. Então, de maneira geral, a gente consegue acessar várias métricas de risco e de performance do hedge, em questão de custos, de prêmio, como eu comentei, para opções, e, além disso, a gente também aplicou inteligência artificial em todas as nossas ferramentas. Então, aqui na gestão de portfólio, a gente consegue gerar um sumário, por exemplo, usando inteligência artificial, que vai nos dar todo o resumo de como está o nosso programa de hedging, como está hoje a nossa exposição a nível da tesouraria, e depois a gente consegue, por exemplo, fazer o download desse sumário, enviar por PDF para toda a equipe, ou ainda compartilhar um link acessável. A partir daqui também a gente consegue acessar relatórios, nos quais a gente também está usando inteligência artificial para gerar. Eu vou dar um exemplo de um aqui para vocês, que é o Currency Snapshot, que pode ser bastante útil. Ele já traz aqui as moedas que a gente tem expostas no fluxo de caixa e começa também a montar aqui resumos e trazer informações através de buscas na internet e também da própria plataforma, e gerar ali um relatório com resumo, por exemplo, de como está a taxa spot,
como tem sido a variação semanal, mensal, anual, como está ali, né, o trend da moeda. Então, o próprio AI já busca para a gente informação, traz aqui os gráficos, né, de como estão essas taxas com as médias móveis, né, como é que está o mercado. Ele traz, então, esses conceitos mais técnicos aqui e também traz conceitos fundamentalistas, né, do que tem influenciado a moeda, qual tem sido a política do Bacen, a do Fed, fatores geopolíticos, né, então, Global Risk-Off Events, por exemplo, aqui, como no Oriente Médio. E, como eu comentei, a plataforma tem a capacidade de dar live pricing. Então, ela já traz para a gente aqui como é que está a curva a termo para esse par de moedas em diversos vencimentos e tenors, né? Então, qual que é o custo desse hedging hoje, então o carry analisado aqui também. A gente consegue ter aqui, basicamente, um relatório feito ali em segundos, gerado aqui, né, por inteligência artificial, o texto aqui. A gente também consegue editar, caso a gente queira editar esse texto, colocar os nossos próprios comentários. A gente salva esse relatório e também consegue ou fazer o download ou enviar aqui compartilhando o link para toda a equipe, tá? Então, a plataforma tem outras capacidades nesse sentido, é algo que é bastante novo no mercado, basicamente só a Deaglo tem essa capacidade hoje utilizando a inteligência artificial. E para dar um pouquinho mais de cor, digamos, aqui a nossa análise de hoje, eu vou apresentar para vocês o último lançamento, que é a Deaglo Intelligence, que é o nosso chatbot de AI, que hoje utiliza como framework o Gemini. Então a gente fez o treinamento hoje desse FX Assistant para ser focado em gestão de risco cambial, porém ele tem outras capacidades também e algumas funcionalidades que são bastante importantes para o dia a dia da tesouraria. Para dar um exemplo para vocês, eu preparei alguns prompts aqui. Eu vou pegar um, por exemplo, para a gente acompanhar juntos. Digamos ali que a gente tem hoje uma operação de câmbio para fazer, e a gente recebeu aqui essa cotação do nosso banco. E só um segundo aqui que eu vou atualizar aqui a página. Acho que está na página errada, tá? Deixa eu só compartilhar aqui. Perfeito. Então, digamos que a gente tem hoje aqui uma cotação para fazer. A gente recebeu essa cotação do nosso banco, né? A gente foi lá e digamos que a gente chega para o AI e faz esse prompt. Então, recebi uma cotação hoje às 10h30 de uma operação de câmbio spot que tenho que fazer no valor de 500 mil, comprando dólar e vendendo reais. Então, a gente vai vender esses 500 mil reais e comprar dólares a 5,20,50. Tá? Essa foi a taxa que a gente recebeu lá do banco. Poderia me ajudar a entender quanto o meu banco está me cobrando, tanto em termos nominais quanto percentuais, por período anualizado, assim como demonstrar qual é o spread médio praticado para o USD BRL e quanto a taxa que recebi está fora do esperado para essa operação. Então, basicamente o AI, ele vai nos ajudar a entender qual que é o custo ali escondido, digamos, ou qual que é o custo que está implícito nessa taxa que a gente recebeu, de acordo com as taxas de mercado, mais uma vez, se utilizando de taxas live, né, live pricing, que a gente consegue através do nosso provedor de dados. Então, aqui, qual que foi a resposta, né, o outcome do nosso prompt? Ele diz que com base na nossa cotação e a taxa de câmbio de mercado para o momento da nossa operação, ele preparou essa análise de custo de transação, que a gente chama de TCA, nos dando aqui um resumo de como está e como foi essa transação. Então, ele pegou o nosso par de moedas, qual que foi o valor nocional, o notional que a gente está fazendo a transação, qual que é o direcionamento dessa operação, então é compra de dólar e venda de reais, e a nossa taxa cotada. A partir disso, ele soube identificar que no momento da nossa cotação, a taxa de câmbio média de mercado era 5,1846, tá? E já calcula para a gente qual que foi o spread, a diferença entre a taxa recebida e a taxa de mercado, né? Que no caso, a gente tem 204 pips, né, ali de diferença, e que nos custou, então, qual que foi o custo, né? O custo foi de quase R$2.000 para fazer essa transação de câmbio, o que percentualmente dizendo, dá ali quase 0,40% dessa operação. E, claro, ele também traz algumas análises aqui, se isso foi dentro do mercado ou não, está dentro do intervalo, né, que pode ser esperado para uma produção de varejo nesse par de moedas. O importante é notar que os spreads podem variar significativamente. Então, isso nos dá aqui
para quem tem que fazer essas operações de câmbio no dia a dia, noção do custo, primeiramente, né? Então, se vocês têm acordos com as suas contrapartes financeiras de quanto deveria ser cobrado para essas taxas de câmbio, vocês conseguem ver qual tem sido a respeitabilidade dessa contraparte quanto ao acordado e, principalmente, a da margem de negociação, né? Então, você pode utilizar a taxa que você recebeu e falar, olha, eu tenho observado no mercado que, na verdade, essa taxa está mais próxima de 0,20, será que não tem como melhorar essa taxa? E aí a gente consegue, de maneira muito simples e direta, utilizar o AI para salvar custos direto para o balanço financeiro da empresa. E aqui a gente está falando de R$ 500 mil, mas imagina se fosse uma operação ali de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais, e assim por diante. Cada ponto percentual aqui é muito valioso e vai salvar a margem operacional da empresa, né? Então, essa é uma das atividades que a gente pode utilizar o AI para estar realizando atividades do dia a dia mesmo das operações de câmbio. Eu também queria mostrar para vocês um outro prompt. Esse aqui é um pouco mais analítico, tá? Que é sobre análise de risco e estratégias de hedge. Nesse aqui, eu solicitei para o AI. Isso é muito importante, é bem importante ressaltar isso, que a qualidade dos resultados ela está diretamente relacionada à qualidade do prompt. Aqui, eu demonstrei que eu sou um CFO de uma empresa brasileira, exportadora da indústria de plástico, a maioria das receitas são em dólares, e hoje a gente tem uma exposição de 80%, 85% da receita em dólares. Com todo o aumento da volatilidade causado pelas guerras dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, alta do petróleo, então eu dei um prompt aqui, considerei que o preço do Brent para nossa precificação foi $85, e eu gostaria de entender os impactos nos insumos, nos preços atuais, nos meus custos de produção, e também indiquei que eu tenho uma exportação no valor de $5 milhões para ser recebida em 6 meses, que hoje eu utilizo NDFs para fazer os hedges, porém eu gostaria de entender um pouco mais sobre outras operações, e eu citei aqui uma Zero Cost Collar para ver se o AI consegue me ajudar e me explicar um pouquinho mais sobre a dinâmica dessa operação. E para me gerar aqui também um relatório completo para que eu tome uma melhor decisão aqui na tesouraria, tá? Então, o que ele fez basicamente foi pesquisar aqui para mim qual o preço atual do Brent, tá? Então, ele diz aqui, né, conforme as últimas cotações aqui, isso está muito volátil também, claro, né, vai estar mudando sempre, mas que está já em 90 a 92 dólares por barril, e que baseado no nosso preço que a gente baseou o nosso custo, isso já representa um aumento de aproximadamente 6 a 8% em relação à nossa premissa de custo. Ele traz o que tem causado essa volatilidade, né? Então, todos os conflitos ali, fechamento do Estreito de Hormuz, dá recomendações estratégicas de como revisar esses preços, e depois já traz aqui análise de risco e estratégias de hedge. Então, se a gente não faz esse hedge, ele traz para a gente qual é o potencial risco de perda, né? Então, uma perda potencial ali para esses 5 milhões de dólares seria de mais de R$ 1 milhão se a gente não faz o hedge, qual é o intervalo de confiança desse VAR, traz para a gente qual é o cenário com o NDF, né? Então, a gente mostra qual é a taxa, ó. Hoje a gente consegue aqui o live pricing, como eu já enfatizei algumas vezes, direto da plataforma, para travar uma NDF hoje para 6 meses, quanto é que está a taxa a termo, qual é a receita garantida para essas operações, caso a gente trave, né, nessa taxa. E o que é bastante legal aqui, ele traz para a gente explicando como é que funcionaria para executar essas operações com opções. Eu pedi aqui essa estratégia, né, que é o Zero Cost Collar, e ele trouxe aqui o Option Builder, que hoje é uma das ferramentas mais legais que a gente tem na plataforma, e que demonstra aqui, primeiramente, o live pricing para essas operações de opções. Então, a gente consegue precificar opções dentro da plataforma hoje, de maneira bastante simples, e também entender aqui como é que está hoje esses níveis contra as taxas históricas de mercado, tá? Ele já nos dá informação aqui sobre o prêmio, então a gente pode mexer nessas lags. Bom, se eu distanciar um pouco mais essa estratégia, como é que fica aqui a questão dos prêmios, do payoff, ele consegue comparar o possível resultado da estratégia contra o risco de cauda que a gente tem aqui, né? Então, da exposição. Enfim, a gente consegue basicamente montar uma operação com opções aqui na hora, verificar também outras opções, adicionar novas lags para essas operações e identificar aqui qual que seria a melhor estrutura e qual que é a capacidade de redução de risco de cada uma. Também nos trouxe aqui a tabela, né? Então, como é que ficaria aqui o resumo dessa operação e quais seriam os próximos passos de implementação, tá? Então, a gente pode também
continuar conversando com ele, né? Não entendi certa coisa, ou preciso de mais informações, qual que é o custo de colateral dessa estratégia, quanto que isso impacta no meu caixa, um resumo aqui, né, de comparativo entre indo sem hedge, com NDF, com Zero Cost Collar, qual que é o resultado de cada uma. Então, hoje o AI está pronto para entregar uma análise completa, inclusive aqui dando passos além, né? Então, pedindo aqui para montar e-mails para a equipe com essas informações, já inserir as tabelas. Então, o AI hoje tem a capacidade de ler todas as nossas ferramentas dentro da plataforma e além também, como eu comentei, adquirindo ali preço, né? Então a gente consegue precificar estratégias hoje de live pricing através da nossa plataforma e também consegue buscar informações na internet, como eu trouxe do petróleo para vocês, do que tem impactado a taxa de câmbio, qual que é a previsão de mercado, as médias de mercado, as taxas praticadas de mercado, para garantir um melhor resultado no final do dia em termos de gestão de risco cambial para as tesourarias. Então, eu acho que é isso, né? A gente já até passou um pouquinho do tempo aqui, mas de maneira geral, essa é a ferramenta que a gente tem desenvolvido, tanto de gestão como de análise de gestão de risco cambial dentro da Deaglo. E acho que queria também estender um convite para quem quiser, com um pouco mais de paciência, entender um pouco melhor como se aplicaria no caso de cada um. A gente também está sempre disponível aqui para conversar, eu e Matheus, para bater um papo melhor sobre as exposições aqui de cada empresa e fundo que possa ter interesse também na ferramenta. Não sei se temos alguma pergunta, mas sintam-se livres para enviar perguntas aqui para a gente. Tem uma pergunta aqui sobre se é possível visualizar cotações real-time. Sim, é possível. Hoje, essa consulta pode ser feita tanto através do chatbox, que o Vinícius compartilhou hoje. Então, é possível fazer a solicitação. Então, se você está buscando, por exemplo, consultar qual que é a cotação por um NDF de 3 meses, um NDF para 6 meses, 12 meses, tá? Independente da maturidade, é possível escrever dentro do chat e a nossa inteligência ela vai consultar dentro da nossa plataforma, nossa base de dados, ela vai consultar e vai disponibilizar essas cotações real-time. Pode ser NDF, como eu mencionei, pode ser opções, né, se você quer comprar uma call dentro ou fora do dinheiro por um fixing de 30 de novembro de 2027, a plataforma também te dará quanto de prêmio seria para fazer a aquisição dessa call. Não? Independente da estratégia, pode ser feita também, pode usar tanto como chat, ou também pode usar as ferramentas que são mais manuais, né, para simular performance e custo de estratégias que estão também disponíveis dentro da plataforma. Mais uma pergunta aqui sobre análises macro, né, análises fundamentalista versus análise técnica. Sim, também é possível ser realizada através do chatbot. É só fazer a consulta, por exemplo, se o par de moedas é o real contra o dólar, é só digitar, por favor, fornecer uma análise fundamentalista sobre o comportamento da moeda nos últimos 3 meses, no último ano, por exemplo, e favor mencionar todos os drivers, né, todos os fundamentos que estão precificando a moeda. E também, né, análise estatística, se você quer conhecer qual que é suporte, qual que é a resistência, né, os níveis de suporte e resistência da moeda para daqui 7 dias, para daqui para o próximo trimestre, também é possível, a plataforma vai calcular. Seja usando, né, vai calcular tanto a resistência como suporte através de médias móveis ou através de análises técnicas como Bollinger Bands ou Fibonacci, etc. Então, todas essas técnicas de estudos técnicos estão disponíveis dentro da plataforma também. Então, é muito fácil construir um relatório, construir uma apresentação de mercado, se for o caso, né, para apresentação utilizando
todos os dados e a inteligência disponível nessa ferramenta de FX Assistant. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, não temos. Muito obrigado novamente, encerramos aqui. Tanto a apresentação que eu compartilhei no início já está disponível. Vamos compartilhar nos próximos dias a gravação desse webinar para que você possa assisti-lo novamente ou compartilhar com os seus colegas, uma vez que você acredita que foi relevante esse evento. E fique à vontade para mandar sugestões de novos tópicos, se vocês gostariam de aprofundir em outros tópicos, outros temas que são relevantes aí no dia a dia para a gestão de risco cambial. Muito obrigado. Obrigado a todos, um ótimo dia, uma boa semana. Tchau, tchau.